Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Todos encontraram? Amém? Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos desenvergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Vamos estar orando para que Deus possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. A tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar nos usando, Deus, e explicando a tua palavra para que possamos entender qual é a tua vontade, Deus. Muito obrigado, que o seu nome sempre venha a ser exaltado e o que o nosso venha a diminuir. É o que eu te peço, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é Vivendo Jesus. Em introdução, essa carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreve essa carta quando ele estava em Corinto e ele estava indo para Jerusalém levar uma oferta, né? E ele escreve essa carta e ele começa aí no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo começa a mostrar e falar sobre a perdição da raça humana. Não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 3 e no capítulo 4, ele apresenta a doutrina da justificação, né? Ele mostra que através da fé em Jesus Cristo, nós somos justificados, no capítulo 3, né, ali do versículo 21 ao 26. E no capítulo 4, ele mostra que Abraão creu e isto foi imputado como justiça. Ele fala também de Davi, que Davi também creu em Jesus, né, em Deus, e isso trouxe a salvação até nós. Mas no capítulo 5, que nós vamos estar falando aqui, Paulo apresenta o efeito da justificação em nossas vidas, né? O privilégio é algo que nós, como cristãos, precisamos compreender e entender para que a gente possa viver Jesus, para que a gente possa ter uma vida bem melhor. Paulo, aqui no capítulo 5, ele apresenta 3 efeitos da justificação em nossa vida. E o primeiro dela é paz com Deus. Ele apresenta aí no versículo 1, que quando nós somos justificados, ele fala assim: portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. A gente precisa entender isso. Paz com Deus é uma coisa, paz de Deus é outra. Paz de Deus está lá em Efésios capítulo 4, 7, uma paz que excede todo entendimento, né? Alguns cristãos, infelizmente, não querem ter essa paz de Deus, mas paz com Deus é um ato que a justificação nos garante, é um ato jurídico lá no céu de Deus,
que Deus ele olhou para a humanidade lá quando Adão peca, né? Que a raça humana passa agora a viver em pecado. Deus, ele tinha que, a raça humana teria que pagar, teria que morrer, e ele olha um ato jurídico que ele vê o seu filho, Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário pela humanidade, e ali nós somos considerados perante Deus justo. Você precisa compreender isso, porque muitos cristãos começam a acontecer tribulações, dificuldades, luta, ele começa a achar que Deus está punindo. Deus não está te punindo. Você, quando aceita o Senhor Jesus como Salvador, você agora tem uma paz com Deus, você é considerado justo. Nada que acontece na tua vida é Deus te punindo, Deus guerreando com você, Deus querendo te perseguir, Não, esquece isso. Infelizmente, a doutrina da prosperidade chegou aqui no Brasil na década de 80, né? E alguns cristãos compraram essa ideia de que nada de ruim acontece com o cristão. Se você é cristão, dizimista fiel, nada pode acontecer com você. Tudo tem que ser só vitória, só vitória. Totalmente errado contra o Evangelho. Paulo aqui, explicando aqui no capítulo 5 dessa carta ao Romano, ele fala que agora, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós somos considerados justos. Não é inocente, inocente nós não somos. Mas através de Jesus, nós somos justos. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue do seu Filho em nós. E nós, a partir de agora, temos paz com Deus. Nada que acontece na tua vida é Deus te punindo. É outra coisa. Não traga isso para a tua mente, que Deus está com raiva de você, que Deus está guerreando. Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Porque vai acontecer, meu irmão. Acontece com qualquer um. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Então, o primeiro benefício, o efeito, né, o benefício, ou vantagem, a palavra que você quiser usar aí, do efeito da justificação, primeiro é que nós temos paz com Deus. Deus nos torna justo. Não mais estamos mais em guerra, agora nós temos paz com Deus. O segundo efeito da justificação que ela traz para a nossa vida, também está aí no versículo 2, que diz assim: pela qual também temos acesso pela fé a esta graça. Agora nós temos acesso a Deus. Essa palavra aí, no grego, é a mesma palavra para aquela pessoa que queria marcar uma audiência com o rei, né, o seu súdito, queria conversar com o rei, e ele ia um assessor, e esse assessor o levava ele até o rei. É aquela mesma passagem, é a mesma coisa daquela passagem de Esté, que ela foi perante o rei, o assessor levou ela até o rei, para poder ela ter o acesso ao rei. O que quer dizer isso? Hoje você, após ter um encontro com o Senhor Jesus, está salvo, você tem acesso a Deus. Que privilégio! Você não precisa mais de sacerdote, você não precisa de mediadores, você não precisa de santo, você não precisa de nada. Agora o acesso é livre em qualquer lugar, você não precisa de monte, você não precisa estar dentro de casa, aonde você estiver, se você quiser falar com Deus, o acesso é livre. Olha que privilégio que nós temos. Nós vivemos num país que, se você quiser falar com o presidente, não importa qual presidente esteja lá, você não vai ter acesso a ele, você tem dificuldade, dependendo de certo juiz, você não consegue marcar uma audiência e conversar com ele, mas após você ter um encontro com o Senhor Jesus e ter ele como teu Salvador, você tem acesso ao Rei dos Reis a hora que você quiser, aonde você quiser, aonde você estiver, você pode falar com Deus de olhos fechados, de olhos abertos, que você tem acesso livre. A palavra de Deus fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então você tem um acesso livre, você tem privilégio de poder estar falando com Deus. E você precisa, nessa manhã, compreender isso. Porque você,
agora é um salvo em Cristo Jesus. Você agora é considerado justo. Você agora tem acesso a Deus. E o terceiro efeito da justificação Paulo fala aí sobre a alegria em Deus, o gloriar-se, né? E ele fala assim, e nós, no versículo 2, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus, né? Ele fala que é uma alegria, né, que quer dizer a mesma coisa de gloriar-se, é você estar feliz. E ele divide essa alegria em três fases. A primeira é gloriamos na esperança. É bem diferente de quem é botafoguense dizer assim, amanhã eu vou ganhar, você não tem certeza que você vai ganhar, pode ser que você ganhe, né? Há uma dúvida, aqui, é só uma brincadeira, ainda mais depois de ontem, eu estou chateado depois de ontem, essa alegria aí, o gloriar-se aí, é gloriar-se na esperança. Que esperança é essa, Alex? É a esperança na certeza que um dia nós nos encontraremos com Deus na glória. A gente muitas das vezes vivemos nesse mundo, acreditamos que vamos viver nesse mundo para sempre, de que nada pode acontecer com a gente, não podemos ter perca, não podemos ter dificuldade, não. Paulo aqui ele fala que a nossa glória, a nossa alegria, nosso gloriar-se, é gloriar-se na esperança de que Deus um dia irá buscar a sua igreja e que um dia nós encontraremos com Ele. Os tempos estão se passando, eu estava esses dias analisando, parece que foi ontem que eu tinha 15, 20 anos, hoje eu já cheguei na casa doente, eu falei, rapaz, e pela Bíblia, pastor, aí começa a bater crise, né? Pela Bíblia diz que eu só tenho 20 anos, faltando só 20. Falei, rapaz, então tem que passar a aproveitar essa vida, né? Viver, né? Compreender os benefícios de Cristo. Mas Paulo, ele apresenta essa glória, na esperança de você ter a certeza de que um dia você vai morar com Deus. A segunda, né, que ele divide essa glória aí, gloriamos na própria tribulação. Aí que está a chave do Evangelho. Você talvez deve perguntar, mas que isso, Alex? Gloriar-se, ficar feliz na tribulação, né? Isso é masoquismo, a gente gosta de sofrer? Não. A gente compreende, quando você compreende o Evangelho de Cristo, você entende que as dificuldades, as lutas das vidas, as tribulações, as perseguições, isso faz parte da vida. Não é Deus guerreando com você. O próprio Paulo ele fala aqui que a tribulações, ela produz em você paciência. Quando você é atribulado, quando você tem coisas acontecendo, pressão forte na tua vida, dificuldade, perca de bens materiais, perca de, inclusive até saúde, perca de qualquer coisa, você vai ganhando, né, experiência. É o que a palavra fala aqui, ó. Na tribulação, você vai ganhando paciência, né? Você passa a ser uma pessoa paciente, você entende. Eu estava analisando, às vezes, na questão de trabalho, pastor, às vezes eu converso com algumas pessoas que estão começando a empreender, né? Está começando, ele está naquele gás, e às vezes o negócio dá errado, ele quebra. Aí ele entra em depressão, fica triste, e às vezes vem para conversar comigo, eu falo, menino, você está começando agora, eu já quebrei 13 vezes, uma é moleza, isso aí não é nada. Lá em Jeremias 24 diz que se você se mostrar fraco diante das dificuldades, a sua força é pequena. Então, hoje eu tenho a certeza, e olha que eu ainda continuo cometendo os erros. Quando, às vezes, o Evandro que conversa muito comigo, ele me escuta muito das minhas lamúrias. E quando acontece de eu cometer erros de novo, sabe qual a certeza que eu tenho? Isso é moleza. Deus vai mudar o quadro de novo.
Deus vai abençoar de novo, lá na frente de novo eu vou me levantar de novo. Você ganha experiência, você passa a adquirir. Quando você vai conversar com alguém, quem está com problema no casamento, tem dificuldade, já viveu dificuldade no casamento, e conversa com aquela pessoa que está começando o casamento, meu irmão, calma que lá na frente vai piorar, mas não esquenta a cabeça não. Lá na frente vai piorar, mas não esquenta não. Deus está no negócio, você vai vencer, você vai ganhando experiência, e você vai entendendo que Deus está no negócio, Deus não está te punindo, você está ganhando experiência, e é interessante, né? Às vezes você conversa com uma pessoa que está 50 anos, tem até, eles botam um meme aí, né, que vai perguntar a um senhor, né, um casal de idosos, aí pergunta, né, poxa, mas como você conseguiu chegar aos 50 anos? Aí o senhor fala assim, não, é porque no primeiro dia ela está certa, no segundo ela também está certa, no terceiro ela está com a razão. É a grande verdade, você vai ganhando experiência e você vai avançando, e você vai vendo que Deus está no negócio. Não traga para o teu coração que quando está acontecendo luta, dificuldade, Deus te abandonou. Pelo contrário, Deus está contigo. Isso me faz me lembrar, interessante, me faz me lembrar Davi. Davi foi ungido, estava lá trabalhando quietinho, trabalhando lá, fazendo teus coisas. Samuel manda o chamar e ele chega lá e Deus unge ele. Ungiu, vai ser o rei. Deus já falou que você vai ser o rei. 10 anos se passou, 10 anos Davi correndo igual um cão sarnento que Saul queria o matar, até de louco ele se fingiu, foi para os filisteus, fingiu de louco. Talvez se fosse nessa geração de hoje, tinha abandonado Deus, porque Deus está me perseguindo, Deus falou que ia me dar uma promessa, Ele me prometeu, e olha as coisas de ruim que está acontecendo. Isso é natural, vai acontecer, mas aprenda, Paulo chama atenção para você se gloriar, na esperança que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, e na tribulação, porque ela vai te dar experiência. A segunda coisa que a tribulação, né, te dá experiência, te dá paciência, né, e te dá a esperança de que um dia isso passa e um dia você vai se encontrar com Deus. Mas você precisa aprender a doutrina da justificação. Você precisa entender que quando você aceitou Jesus como Salvador, olha o outro benefício que você tem, está lá em João, capítulo 1, versículo 12, você se torna filho, você é filho de Deus, e você sendo filho, você tem direito às bênçãos de Deus. Então a dificuldade que vem, isso é natural, ela vai acontecer para você e vai acontecer para o ímpio, mas qual é a diferença? Você tem a certeza da esperança de que um dia você se encontrará com Deus, e um dia toda essa luta, toda essa dificuldade, todo esse sofrimento cessará, porque você verá face a face o Deus Todo-Poderoso. Entenda, movimento, experiência com Deus é algo extraordinário, é maravilhoso, mas isso não te garante você na presença de Deus. O que te garante você na presença de Deus é a palavra de Deus, é você entender de que Deus te justificou, que você hoje é justo diante de Deus. Deus não tem mais guerra com você, que as dificuldades que vêm, muitas das vezes foi você que plantou, muitas das vezes foi você que criou, outras não, mas você entenda que Deus está contigo. E para finalizar, é um texto que Deus uma vez falou para mim, está lá em Apocalipse, capítulo 2, parte B, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.